A disciplina que você não cria é o sucesso que você não tem. O roubo invisível acontece todos os dias e quase ninguém percebe. Não há alarme, não há confronto, não há um momento claro em que você possa apontar e dizer: foi aqui que tudo deu errado. Ele acontece no silêncio das rotinas frouxas, nas pequenas concessões que você faz a si mesmo, nos minutos desperdiçados que parecem irrelevantes quando isolados, mas que juntos constroem um rombo impossível de ignorar depois. Você não perde o sucesso de uma vez. Você o entrega aos poucos, como quem deixa a porta destrancada, acreditando que nada vai acontecer. E o mais cruel é que, quando percebe, não há mais o que recuperar, apenas aceitar que o tempo passou fazendo exatamente o que sempre faz, avançando sem esperar que você estivesse pronto. As pessoas gostam de imaginar o fracasso como um evento grande, dramático, quase cinematográfico. Uma decisão errada, uma escolha impulsiva, um erro fatal. Mas a realidade é muito menos emocionante e muito mais perigosa. O fracasso real se constrói na normalidade. Ele nasce nos dias comuns, nas manhãs em que você acorda sem clareza, nas noites em que você se promete que amanhã será diferente sem mudar absolutamente nada hoje. O roubo invisível não exige que você faça algo errado. Basta que você deixe de fazer o que precisa ser feito. Basta que você se acostume com menos esforço do que é capaz de entregar. Basta que você aceite viver abaixo do seu próprio padrão sem sentir vergonha disso. Existe uma mentira confortável que muita gente repete para sobreviver emocionalmente. A ideia de que enquanto você não estiver falhando de forma explícita, tudo está sob controle. Enquanto não houver um colapso, uma crise, uma queda visível, você acredita que ainda está no jogo. Mas o jogo real não funciona assim. No jogo da vida, você não perde quando cai. Você perde quando para de avançar. E parar de avançar raramente parece uma decisão consciente. Geralmente parece descanso, parece prudência, parece bom senso. É aí que o roubo acontece. Enquanto você se convence de que está apenas desacelerando, o futuro que você diz querer começa a se afastar em silêncio. Disciplina não é algo que entra na sua vida com estardalhaço. Ela não chega anunciando transformação. Ela se constrói na repetição quase entediante de ações simples feitas, mesmo quando não há vontade. Justamente por isso, sua ausência também passa despercebida. Ninguém acorda um dia e pensa: hoje vou ser indisciplinado e destruir minhas chances. O que acontece é muito mais sutil. Você acorda e escolhe não fazer. Ou faz pela metade, ou faz depois. E cada uma dessas escolhas envia uma mensagem clara para o seu cérebro sobre quem você é e o que pode ser adiado, sem consequências. O problema é que o cérebro aprende rápido. Ele entende padrões melhor do que intenções. Ele não acredita no que você diz que quer. Ele acredita no que você repete. O roubo invisível se fortalece quando você começa a confundir potencial com progresso. Você se apega à ideia de que poderia fazer mais, poderia ser mais, poderia chegar mais longe, e isso te dá uma sensação falsa de segurança. Afinal, enquanto existe potencial, parece que ainda há tempo, mas potencial não realizado não é um ativo, é um peso. Quanto mais tempo passa, mais ele cobra. E quanto mais você adia a disciplina necessária para transformar potencial em realidade, mais distante você fica da pessoa que imaginou ser. O roubo não tira apenas resultados. Ele corrói a autoconfiança. Porque no fundo, você sabe. Você sabe que não está dando o seu melhor. E viver sabendo disso cria um desgaste silencioso que nenhuma motivação superficial resolve. Existe um momento perigoso em que você começa a normalizar a mediocridade. Não porque ela seja confortável, mas porque ela se torna familiar. Você se adapta a viver abaixo do que poderia.
Ajusta suas expectativas, reduz seus sonhos para caberem no esforço que você está disposto a fazer e chama isso de maturidade. Mas não é maturidade, é desistência bem disfarçada. O roubo invisível não leva apenas oportunidades externas, ele rouba a sua identidade. Aos poucos, você deixa de se ver como alguém disciplinado, confiável, consistente. E quando essa imagem interna se quebra, reconstruí-la exige muito mais do que entusiasmo momentâneo. Exige confronto. Exige assumir que você foi cúmplice do próprio atraso. Talvez a parte mais dura de aceitar seja esta: ninguém vai te cobrar pela disciplina que você não teve. O mundo não envia notificações avisando que você poderia estar mais longe. As pessoas continuam seguindo suas vidas. O sistema continua funcionando e exatamente por isso é fácil permanecer no mesmo lugar. A ausência de pressão externa faz com que a pressão interna se dissolva. Você passa a viver reagindo, não construindo, respondendo ao que aparece, não criando o que deseja. O roubo invisível prospera onde não há padrões claros, onde tudo é flexível demais, onde sempre existe uma exceção conveniente. A disciplina que você não cria hoje não some. Ela se transforma em justificativa amanhã. Você começa a explicar para si mesmo por que as coisas não aconteceram. Culpa o tempo, a fase, as circunstâncias, e algumas dessas desculpas até fazem sentido. É isso que as torna perigosas, porque elas aliviam a dor imediata de encarar a própria responsabilidade. Mas cada explicação aceita sem ação correspondente reforça o roubo. O tempo passa a cobrar juros e o preço é pago em forma de frustração, ansiedade e uma sensação constante de estar sempre correndo atrás, nunca no controle. O roubo invisível não pode ser combatido com raiva nem com promessas grandiosas. Ele exige lucidez. Exige que você enxergue com honestidade brutal, onde está entregando o que quer em troca do que é fácil. Exige reconhecer que disciplina não é algo que você sente, é algo que você decide e repete até que vire parte de quem você é. Enquanto você espera o momento certo, a motivação certa ou a energia certa, o roubo continua acontecendo. Silencioso, constante e absolutamente imparcial, porque o tempo não negocia. Ele apenas avança, levando consigo tudo aquilo que você não protegeu com ação diária. O verdadeiro problema, a armadilha do conforto. O verdadeiro problema nunca foi a falta de disciplina em si. Essa é apenas a consequência visível. A raiz está muito mais fundo e quase ninguém tem coragem de encarar. O verdadeiro problema é a armadilha do conforto. Não o conforto óbvio, preguiçoso, escancarado, mas o conforto inteligente, bem vestido, cheio de argumentos razoáveis. Aquele que não te impede de viver, apenas te impede de avançar. Ele não te derruba, não te humilha, não te faz passar vergonha. Ele apenas te mantém exatamente onde está, dia após dia, enquanto você acredita que está sendo equilibrado, sensato, consciente. O conforto não se apresenta como inimigo, ele se apresenta como amigo. Ele fala baixo, usa palavras suaves, respeita seus limites aparentes. Ele diz que você trabalhou demais, que merece um tempo, que agora não é a melhor fase para se exigir tanto. Ele usa a linguagem da autoproteção para te afastar do desconforto que constrói crescimento. E o mais perigoso é que ele quase sempre faz sentido. Porque o conforto não mente completamente. Ele apenas omite o custo futuro de cada concessão presente. As pessoas não fracassam porque são fracas. Elas fracassam porque aprendem a negociar demais consigo mesmas. Cada negociação parece pequena. Hoje você acorda um pouco mais tarde. Amanhã você pula um compromisso. Depois, você reduz o padrão do que entrega. Em pouco tempo, você não lembra mais qual era o padrão original. O conforto vai redefinindo o aceitável.
Aquilo que antes seria inaceitável passa a ser normal. E quando o normal cai, a identidade cai junto. Você começa a se ver como alguém que tenta, mas não mantém, que começa, mas não sustenta, que sabe o que fazer, mas raramente faz até o fim. Existe uma confusão perigosa entre descanso e desistência parcial. Descansar é estratégico, conforto crônico é corrosivo. O descanso tem hora para começar e hora para acabar. O conforto não tem fronteiras, ele se infiltra em tudo. Ele começa no corpo e termina na mente. Você começa a evitar tarefas que exigem foco, evita conversas difíceis, evita decisões que geram desconforto imediato. E sem perceber, sua vida passa a ser guiada pela lógica da menor resistência. Você escolhe o caminho mais fácil tantas vezes que, quando precisa ser forte, descobre que desaprendeu. O conforto cria uma ilusão muito perigosa. A sensação de que você ainda tem controle porque nada deu errado de forma grave. Você ainda paga as contas, ainda cumpre algumas obrigações, ainda parece funcional, mas funcional não é pleno. Funcional não é realizado. Funcional é o mínimo necessário para não colapsar. E viver no mínimo se torna um hábito quando o conforto dita o ritmo. Você passa a confundir estabilidade com progresso. E enquanto tudo parece estável, sua ambição vai sendo anestesiada lentamente. O cérebro humano foi feito para buscar conforto. Isso não é falha de caráter, é biologia. Ele quer economizar energia, evitar dor, repetir padrões conhecidos. O problema surge quando você terceiriza completamente suas decisões para esse sistema primitivo. O cérebro não está interessado em quem você pode se tornar. Ele está interessado em manter você seguro agora. Seguro para ele significa previsível. Por isso, toda vez que você tenta elevar o padrão, criar disciplina ou sair da zona conhecida, surge resistência interna. Não porque é errado, mas porque é novo. E o conforto vence quando você interpreta essa resistência como um sinal de que não é o momento certo. A armadilha do conforto se fortalece quando você começa a se comparar com quem está pior. Você olha ao redor e pensa que poderia estar em uma situação mais difícil, então se permite relaxar. Mas comparação para baixo nunca constrói grandeza, ela apenas justifica estagnação. O conforto adora esse tipo de comparação, porque ela elimina a urgência. Você para de olhar para quem está à frente, para quem construiu disciplina, estrutura e consistência, e passa a medir sua vida pela média. E viver na média é exatamente o que o conforto quer. Outra face dessa armadilha é a intelectualização. Você pensa demais, consome conteúdo demais, reflete demais. Tudo isso parece evolução, mas muitas vezes é apenas uma forma sofisticada de adiar a ação. O conforto aprende rápido a se esconder atrás do aprendizado constante sem execução. Você se sente produtivo enquanto não se compromete com nada que exija disciplina real. Porque disciplina cobra entrega, não intenção, cobra repetição, não entendimento. E enquanto você entende cada vez mais, mas faz cada vez menos, o conforto se consolida como padrão dominante. O mais cruel na armadilha do conforto é que ela não gera culpa imediata. Ela gera alívio, e o alívio é altamente viciante. Cada vez que você escolhe o caminho mais fácil, sente uma pequena recompensa emocional. Menos tensão, menos esforço, menos conflito interno. O problema é que esse alívio cobra um preço invisível. Ele mina a autoconfiança, porque no fundo você sabe que está escolhendo menos do que poderia. E viver em desacordo com aquilo que você sabe ser capaz cria uma fratura interna silenciosa. Você começa a duvidar de si mesmo, não porque falhou, mas porque evitou tentar de verdade. Com o tempo, a armadilha do conforto redefine sua relação com o desconforto. Qualquer esforço parece exagerado.
Qualquer exigência parece opressão. Qualquer disciplina parece rigidez desnecessária. Você passa a buscar justificativas externas para não se exigir internamente. E quanto menos você se exige, mais difícil se torna voltar a exigir. O conforto não apenas te segura, ele enfraquece os músculos mentais necessários para sair dele. O verdadeiro problema, portanto, não é que você não saiba o que fazer, é que você se acostumou a proteger demais o agora e sacrificar o depois. A armadilha do conforto funciona porque ela te convence de que sempre haverá tempo. Mas o tempo não se comporta como o conforto promete. Ele não espera a sua disposição. Ele não respeita sua fase. Ele não entende suas justificativas. Ele apenas passa. E cada dia vivido sob a lógica do conforto é um dia em que a disciplina deixa de ser treinada. Sair da armadilha do conforto não começa com grandes decisões heróicas. Começa com pequenas recusas internas. Recusar o alívio imediato, recusar a negociação automática, recusar a versão mais fácil de si mesmo. É desconfortável no início, sempre é. Mas é exatamente esse desconforto que sinaliza que você está retomando o controle. O conforto quer que você acredite que disciplina é sofrimento. A verdade é que o conforto contínuo cobra um preço muito maior. Ele cobra a vida que você poderia ter vivido e não viveu. Conflito de identidades. Quem você diz ser versus quem seus dias provam que você é. O conflito de identidades começa de forma silenciosa, quase educada. Não é uma crise explícita, não é um colapso emocional. É uma tensão constante entre a história que você conta sobre si mesmo e a realidade que seus dias entregam. Você diz que é comprometido, mas seus hábitos são flexíveis demais. Diz que quer crescer, mas suas rotinas não sustentam esse desejo. Diz que sabe do seu potencial, mas vive como se ele pudesse ser acessado a qualquer momento, sem preparo. Esse conflito não grita. Ele sussurra. E justamente por isso, muita gente aprende a conviver com ele sem nunca resolvê-lo. A identidade que você declara é construída em palavras. A identidade que você vive é construída em ações. E o cérebro não negocia entre as duas. Ele acredita naquilo que se repete. Toda vez que você diz que é uma coisa, mas age como outra, cria uma fratura interna. No começo ela é pequena, você ignora, afinal ninguém é perfeito. Mas com o tempo essa fratura cresce. Você começa a sentir um desconforto difícil de explicar, uma sensação de incoerência. Você se sente cansado sem estar fisicamente exausto, desmotivado sem uma razão clara. Isso não é falta de energia, é falta de alinhamento. As pessoas gostam de pensar que identidade é algo fixo, quase um rótulo estável. Mas identidade é comportamento repetido. É o que você faz quando ninguém está te observando. É o que você mantém quando não há aplauso, quando não há recompensa imediata. O problema surge quando você tenta sustentar uma identidade aspiracional sem o suporte das ações diárias. Você passa a viver de intenção, e intenção sem execução vira peso psicológico. Quanto mais tempo você carrega uma identidade que não pratica, mais pesado fica sustentar essa narrativa internamente. Existe um mecanismo cruel nesse processo. Para reduzir o desconforto interno, o cérebro começa a ajustar a história. Você não muda o comportamento, você muda a explicação. Começa a dizer que agora está em outra fase, que suas prioridades mudaram, que disciplina excessiva não é saudável, que você prefere equilíbrio. Algumas dessas frases até têm verdade, mas usadas dessa forma servem apenas para aliviar a tensão entre quem você diz ser e quem você está sendo. O conflito não desaparece, ele apenas fica anestesiado. O conflito de identidades se torna ainda mais forte quando você observa outras pessoas vivendo aquilo que você diz querer. Não porque elas sejam melhores, mas porque elas alinharam discurso e prática.
isso gera comparação. E a comparação dói quando expõe incoerência. Para se proteger, você pode desmerecer o esforço alheio, minimizar resultados, encontrar defeitos. Tudo isso é defesa. No fundo, o incômodo não é com o outro. É com a evidência de que identidade não se constrói com desejo, mas com disciplina. Existe uma diferença profunda entre quem você acha que é e quem você treinou para ser. Treinar uma identidade exige repetição consciente. Exige fazer mesmo quando não reforça o ego. Exige manter padrões quando ninguém está cobrando. A maioria das pessoas treina muito pouco a própria identidade. Elas treinam habilidades, consomem informação, planejam mudanças, mas negligenciam o treino mais básico: agir de forma consistente com aquilo que dizem valorizar. E sem esse treino, a identidade real se afasta cada vez mais da identidade idealizada. O cérebro busca coerência acima de tudo. Quando há incoerência constante, ele força uma resolução. Ou você muda o comportamento para alinhar com a identidade que deseja, ou você reduz a identidade para alinhar com o comportamento que mantém. A segunda opção é a mais comum. Não exige esforço imediato, apenas ajuste de expectativa. Você começa a se definir por menos. Diminui o tamanho dos seus sonhos para que caibam na disciplina que você está disposto a sustentar. Isso traz alívio temporário, mas cobra um preço alto, porque em algum nível você sabe que se encolheu para evitar o desconforto de crescer. O conflito de identidades também explica por que tantas pessoas se sentem perdidas, mesmo sabendo exatamente o que querem. Elas sabem o destino, mas não reconhecem mais o caminho. O caminho exige uma versão de si que elas não estão praticando. E quanto mais tempo passa sem prática, mais distante essa versão parece. Você começa a dizer que não se reconhece mais, mas a verdade é mais simples e mais dura. Você está exatamente se reconhecendo. Está vendo o resultado fiel das suas escolhas repetidas. Assumir esse conflito não é um ato de culpa, é um ato de maturidade. Culpa paralisa, clareza liberta. Quando você reconhece que seus dias estão provando algo diferente do que sua boca diz, você recupera o poder de escolha, porque identidade não é destino, é construção diária. Você não precisa se tornar alguém completamente novo. Precisa apenas parar de reforçar a versão que não te leva onde você quer chegar. Toda vez que você cumpre um compromisso pequeno consigo mesmo, algo muda internamente. Não de forma explosiva, mas estrutural. Você envia uma mensagem clara para o seu sistema nervoso. Eu faço o que digo, eu mantenho padrões, eu posso confiar em mim. Essa confiança não nasce de grandes vitórias, ela nasce da repetição silenciosa. E sem confiança em si mesmo, nenhuma disciplina se sustenta. Porque disciplina é, antes de tudo, um acordo interno. O conflito de identidades se resolve quando você para de tentar parecer algo e começa a praticar algo. Menos discurso, menos promessa, mais ação simples, repetida, quase entediante. É assim que a identidade se solidifica, não no entusiasmo inicial, mas na constância sem glamour. Quando seus dias começam a provar aquilo que você diz ser, o ruído interno diminui, a ansiedade cai, a clareza aumenta, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você parou de lutar contra si mesmo. Enquanto existir distância entre quem você diz ser e quem seus dias provam que você é, haverá tensão. Essa tensão pode te destruir aos poucos ou pode te acordar. A escolha não está no pensamento, está no próximo comportamento repetido. Identidade não responde ao que você quer, ela responde ao que você faz. Sempre. O mito da disciplina. Por que a motivação continua te traindo? O mito da disciplina começa com uma promessa sedutora. A ideia de que um dia você vai acordar diferente, mais motivado, mais disposto, mais inspirado,
pronto para fazer tudo aquilo que hoje parece pesado. Essa promessa mantém muita gente em movimento ilusório. Você espera a motivação certa, como quem espera o clima ideal para agir. E enquanto espera, nada muda. A motivação vira uma desculpa elegante para a ausência de estrutura. Você não falha porque não quer. Você falha porque está esperando sentir algo que nunca foi feito para sustentar constância. A motivação é emocional. Ela nasce de estímulos externos, de palavras certas, de imagens fortes, de histórias inspiradoras. Ela sobe rápido e cai rápido. Funciona bem para começar, quase nunca para continuar. O problema é que você foi ensinado a depender dela. Acreditou que sem motivação não há ação. E essa crença cria um ciclo cruel. Você espera se sentir pronto para agir. Não age, se sente culpado. Procura mais motivação para aliviar a culpa. Se empolga por um momento, começa algo. Para quando a emoção cai e repete o ciclo, não é falta de força, é arquitetura errada. Disciplina não nasce da emoção. Ela nasce da decisão repetida, independente do estado emocional. Pessoas disciplinadas não são mais motivadas. Elas são menos dependentes da motivação. Elas entendem algo que quase ninguém aceita. Sentir vontade é irrelevante. O que importa é ter um sistema que funcione mesmo quando a vontade desaparece. A motivação pergunta como você se sente hoje. A disciplina pergunta o que precisa ser feito apesar disso. E enquanto você continuar colocando sua vida nas mãos do seu humor, continuará sendo traído por ele. Existe uma romantização perigosa da motivação. Ela é vendida como combustível principal do sucesso. Mas na prática, ela é apenas faísca. Faísca acende. Estrutura sustenta. Sem estrutura, a faísca apaga. E quando apaga, você interpreta isso como falha pessoal. Acha que algo está errado com você, que não é consistente, que não nasceu para isso. Essa interpretação destrói a autoconfiança, porque você não percebe que o problema não é você. É o modelo mental que te ensinaram a seguir. A disciplina real é arquitetônica. Ela é construída no ambiente, não apenas na mente. Está no que você deixa visível, no que você facilita, no que você dificulta. Está nas decisões que você toma antes do cansaço chegar. Pessoas que dependem de motivação tentam decidir tudo no calor do momento. Pessoas disciplinadas decidem antes. Elas reduzem escolhas, criam padrões, eliminam a necessidade de debate interno diário, porque debate interno consome energia, e energia emocional é limitada. Toda vez que você acorda e decide novamente se vai fazer o que já deveria ser padrão, você está abrindo espaço para a motivação falhar. A disciplina começa quando certas ações deixam de ser opcionais. Não porque alguém mandou, mas porque você entendeu o custo de negociar demais consigo mesmo. A liberdade que você busca não está em fazer o que quer quando quer. Está em não ser escravo do próprio estado emocional. Motivação te trai porque ela não foi feita para sustentar longo prazo. Ela responde ao novo, ao intenso, ao diferente. Mas crescimento real é repetitivo, é monótono, é fazer o básico bem feito muitas vezes seguidas. E isso não gera excitação constante, gera resultado. Quando você espera sentir algo especial para agir, você rejeita exatamente o tipo de ação que constrói disciplina. A disciplina cresce no tédio controlado, na repetição consciente, na execução sem drama. Existe também um erro comum de confundir disciplina com rigidez emocional. Como se ser disciplinado fosse se tornar frio, mecânico, insensível. Não é isso. Disciplina é clareza. É saber o que importa e agir de acordo mesmo quando emoções tentam puxar para outro lado. Emoções não são inimigas, mas não podem ser líderes.
Elas devem ser informações, não ordens. Quando você coloca a emoção no comando, sua vida vira reativa. Quando você coloca a disciplina no comando, sua vida vira direcional. O mito da disciplina diz que pessoas disciplinadas são sempre fortes. A verdade é que elas também cansam, duvidam, desanimam. A diferença é que elas não transformam isso em critério de ação. Elas permitem sentir, mas não permitem parar. E isso não é crueldade consigo mesmo. É respeito. Respeito pela própria palavra. Respeito pelo futuro que estão construindo. Cada vez que você age, apesar da falta de motivação, algo poderoso acontece. Você prova para si mesmo que não depende do seu humor para avançar. E essa prova constrói uma confiança que nenhuma frase motivacional entrega. A motivação falha porque ela é reativa. A disciplina funciona porque ela é preventiva. Ela se antecipa ao caos emocional. Ela cria trilhos para que você siga mesmo quando a mente tenta sabotar. Enquanto você continuar esperando vontade, continuará vulnerável. Enquanto você construir sistemas simples, claros e repetíveis, a motivação deixa de ser necessária. Ela passa a ser um bônus, não uma condição. O mito cai quando você entende que disciplina não é algo que você sente crescer dentro de você. É algo que você instala ao seu redor e dentro das suas rotinas. Não exige heroísmo diário, exige decisão prévia. Exige assumir que haverá dias ruins e se preparar para eles antes que cheguem. Quando você para de esperar motivação e começa a respeitar estrutura, algo muda. A traição acaba, porque você não está mais apostando sua vida em algo que nunca prometeu fidelidade. O custo que você nunca calculou, consequências compostas. O custo que você nunca calculou não aparece na fatura do mês nem no extrato bancário. Ele não chega com aviso prévio nem com cobrança direta. Ele se acumula em silêncio, dia após dia, como juros que você ignora porque parecem pequenos demais para importar agora. As consequências compostas da indisciplina não doem de imediato. Elas atrasam. E o atraso é o tipo de prejuízo mais perigoso, porque dá a ilusão de que ainda há tempo para corrigir tudo depois. Cada dia sem estrutura não parece um problema. Você acorda, faz o necessário para sobreviver ao dia, resolve o que é urgente, empurra o que é importante. Nada desmorona, nada explode. É exatamente por isso que você continua. O cérebro interpreta a ausência de dor imediata como ausência de risco, mas o risco está sendo registrado, não externamente, internamente. O primeiro custo cobrado é a confiança em si mesmo, não de forma dramática, mas em pequenas fissuras. Você começa a perceber que promete mais do que entrega, que planeja mais do que executa, e mesmo que ninguém saiba, você sabe. Essa consciência silenciosa pesa. As consequências compostas funcionam como erosão. Uma gota não destrói uma rocha. Milhares, ao longo do tempo, mudam completamente a paisagem. A indisciplina diária é essa gota. Cada tarefa adiada, cada padrão relaxado, cada exceção transformada em regra, vai moldando uma versão sua menos confiável, menos firme, menos preparada. Você não acorda um dia sem autoconfiança. Você acorda um dia percebendo que não confia mais totalmente em si. E isso muda tudo. Muda como você fala, como decide, como se posiciona. O segundo custo aparece na clareza mental. A indisciplina não apenas atrasa resultados, ela cria ruído. Quanto mais você evita o que sabe que deveria fazer, mais sua mente fica ocupada tentando justificar, racionalizar, explicar. Pensamentos se acumulam, pendências abertas consomem energia. A sensação constante de que há algo ficando para trás gera ansiedade difusa. Você se sente cansado sem saber exatamente por quê. Não é excesso de esforço, é excesso de adiamento. O peso mental de não concluir é maior do que o esforço físico de executar.
Com o tempo, as consequências compostas atingem sua percepção de oportunidade. Você começa a acreditar que oportunidades não aparecem mais como antes, que o mercado mudou, que o momento passou, que a vida ficou mais difícil. Em parte, isso pode até ser verdade, mas existe um fator ignorado. A disciplina afiada aumenta sua capacidade de perceber e aproveitar oportunidades. A indisciplina embota esse radar. Você deixa passar sinais, convites, possibilidades, porque não está preparado para responder. O problema não é a falta de oportunidade, é a falta de prontidão. Existe também um custo emocional profundo. Viver abaixo do próprio potencial cria um desconforto crônico. Não é tristeza aberta, é um incômodo constante, uma irritação interna, uma sensação de estar sempre devendo algo para si mesmo. Esse desconforto se manifesta em impaciência, comparação excessiva, desmotivação generalizada. Você começa a se cobrar menos para não se sentir mal. Mas isso apenas aumenta o ciclo. Menos cobrança gera menos ação gera mais frustração, e a frustração vira companheira silenciosa. As consequências compostas não afetam apenas você, elas se espalham. Afetam seus relacionamentos, sua presença, sua energia. Quando você não confia em si, começa a buscar validação externa. Ou se fecha, ou se defende demais. A indisciplina cria um desequilíbrio interno que transborda. Pessoas disciplinadas transmitem segurança mesmo em silêncio. Pessoas indisciplinadas transmitem instabilidade mesmo quando falam bem. Não é questão de aparência. É vibração interna, é coerência entre o que se pensa, se diz e se faz. O tempo é o maior aliado das consequências compostas, não porque ele seja cruel, mas porque ele é consistente. Ele não compensa esforço inexistente, ele não premia intenção, ele amplifica padrões. O que você repete, cresce, o que você negligencia, enfraquece. Se você repete adiamento, o adiamento se fortalece. Se você repete disciplina, a disciplina se torna identidade. E identidade decide destinos muito antes dos grandes eventos acontecerem. Talvez o custo mais alto seja a adaptação à frustração. Você começa a aceitar uma vida menor como normal. Ajusta seus desejos para caberem no esforço que você entrega. Reduz sonhos para evitar conflito interno e chama isso de realismo. Mas não é realismo, é sobrevivência emocional. O perigo não é sofrer, é se adaptar a não tentar mais com intensidade. Quando isso acontece, as consequências compostas já fizeram seu trabalho mais profundo. Elas redefiniram o que você acredita ser possível para si. O oposto também é verdadeiro. Pequenos atos de disciplina compostos ao longo do tempo criam um efeito quase invisível no começo, mas implacável depois. Confiança se acumula, clareza aumenta, energia retorna. O custo da disciplina é pago no presente. O custo da indisciplina é pago no futuro com juros. E o futuro sempre cobra mais caro. Não porque ele queira punir, mas porque ele não negocia com quem adiou demais. Você nunca calculou esse custo porque ninguém ensina a pensar em termos de acúmulo silencioso. Mas ele está lá, em cada escolha pequena, em cada padrão mantido, em cada dia tratado como neutro. Não existem dias neutros, ou você constrói ou você perde terreno. A pergunta não é se haverá consequência. A pergunta é de que lado da composição você está permitindo que o tempo trabalhe. Disciplina como liberdade, a verdade contra a intuitiva. A ideia de disciplina como liberdade soa errada à primeira escuta, porque fomos condicionados a associar disciplina à perda. Perda de espontaneidade, perda de prazer, perda de escolha. Parece uma prisão autoimposta, mas essa interpretação nasce de uma visão superficial. A verdade contra-intuitiva é que a ausência de disciplina não cria liberdade.
ela cria dependência. Dependência de humor, de circunstância, de motivação, de pessoas, de oportunidades externas. A disciplina não tira opções. Ela elimina o caos que te obriga a escolher o tempo todo sem clareza. Liberdade real não é fazer tudo o que dá vontade. Isso é impulsividade. Liberdade real é não ser controlado por impulsos. Quando você vive reagindo ao que sente, ao que surge, ao que é mais fácil no momento, você não está livre, você está sendo conduzido. Sua rotina decide por você, seu cansaço decide por você, seu medo decide por você. A disciplina surge como um ato de soberania pessoal. É quando você assume o controle do próprio comportamento, mesmo sabendo que nem sempre será confortável. Existe um alívio profundo na disciplina bem construída. Um alívio que pouca gente experimenta porque confunde estrutura com rigidez. A disciplina verdadeira reduz o número de decisões desnecessárias. Ela organiza o dia, define prioridades, cria trilhos claros. Quando você sabe exatamente o que precisa ser feito e quando, a mente relaxa. O ruído diminui, a ansiedade cai. Não porque os desafios desapareceram, mas porque você parou de negociar com eles o tempo todo. Negociação constante cansa mais do que execução. A indisciplina sobrecarrega a mente. Cada tarefa adiada se transforma em peso mental. Cada decisão não tomada permanece aberta, ocupando espaço. Você passa o dia resolvendo microconflitos internos. Faço ou não faço? Começo agora ou depois? Vale a pena ou não? Esse desgaste contínuo cria exaustão emocional. A disciplina faz o oposto. Ela antecipa decisões. Ela fecha ciclos. Ela transforma ação em hábito e hábito libera energia mental. Essa energia volta para você em forma de foco, presença e clareza. A verdade contra-intuitiva é que disciplina não te prende a uma rotina. Ela te liberta da improvisação constante. Pessoas indisciplinadas vivem improvisando. Improvisam horários, improvisam compromissos, improvisam prioridades. Isso parece flexível, mas gera instabilidade. A disciplina cria previsibilidade. E previsibilidade é um solo fértil para a criatividade e para a expansão. Quando o básico está organizado, o extraordinário tem espaço para surgir. Existe também uma liberdade emocional que nasce da disciplina. Quando você confia que fará o que precisa ser feito, independentemente do estado emocional, você para de se preocupar tanto consigo mesmo. Você não fica analisando o próprio humor. Não se pergunta o tempo todo se está bem o suficiente para agir. Você age, e ao agir, o humor se ajusta. Não porque a disciplina ignora emoções, mas porque ela não se submete a elas. Emoções deixam de ser obstáculos e passam a ser apenas estados passageiros. A disciplina como liberdade também se manifesta na autoestima. Cada compromisso cumprido fortalece a imagem que você tem de si. Você se torna alguém confiável para você mesmo. Isso gera uma tranquilidade interna difícil de explicar. Você anda mais firme, decide com mais calma, diz não com mais facilidade, porque sabe que não precisa provar nada para ninguém. A liberdade aqui não é externa, é interna, é a liberdade de não se sabotar. Muita gente teme a disciplina porque acredita que ela vai transformar a vida em algo pesado e sem prazer. Mas o que realmente rouba o prazer é o peso da desorganização. É viver sempre correndo atrás, sempre atrasado, sempre apagando incêndios, sempre com a sensação de que algo importante está sendo negligenciado. A disciplina remove esse peso. Ela cria espaço para descanso real. Descanso sem culpa, porque você sabe que fez o que precisava ser feito. A verdade contra-intuitiva é que quanto mais disciplinado você se torna, mais escolhas reais você passa a ter. Não escolhas impulsivas, mas escolhas conscientes. Você pode dizer sim ou não com clareza.
Pode assumir projetos maiores porque tem estrutura. Pode abrir mão do que não importa porque sabe o que importa. A indisciplina te dá a ilusão de muitas opções, mas poucas possibilidades reais. A disciplina reduz opções superficiais e amplia possibilidades profundas. Disciplina não é controle excessivo, é alinhamento. Alinhamento entre o que você quer e o que você faz. Quando esse alinhamento existe, a vida flui com menos atrito interno. Você não gasta energia se convencendo, você simplesmente executa. E essa simplicidade é libertadora. Não é fácil no começo, nunca é. Porque o corpo e a mente resistem à mudança. Mas depois que o padrão se estabelece, a disciplina deixa de ser esforço e passa a ser identidade. A maior prova de que disciplina é liberdade está na comparação silenciosa entre quem a construiu e quem a evitou. Quem construiu disciplina tem mais margem, mais controle, mais serenidade diante do caos. Quem evitou vive refém. Refém de prazos, de crises, de emoções instáveis. A disciplina não elimina problemas. Ela te coloca em posição de enfrentá-los sem desespero. A verdade contraintuitiva não é que disciplina dói menos, ela dói no início. Mas a dor é escolhida, controlada e temporária. A ausência de disciplina também dói, só que de forma difusa, prolongada e sem controle. Liberdade não é ausência de limites, é escolher limites que trabalham a seu favor. A disciplina é esse limite escolhido conscientemente, não para te restringir, mas para te libertar da versão de si mesmo que vive à deriva. A reconstrução, como a disciplina é realmente criada. A reconstrução começa no momento em que você para de romantizar a disciplina e passa a tratá-la como o que ela realmente é. Um processo, não um traço de personalidade, não um dom, não algo que algumas pessoas têm e outras não. Disciplina é construída, desmontada e reconstruída todos os dias a partir de decisões pequenas, repetidas, muitas vezes sem emoção alguma. O erro mais comum é tentar reconstruí-la com intensidade quando ela só responde à consistência. A maioria das pessoas falha nesse ponto porque tenta mudar tudo ao mesmo tempo. Acordar mais cedo, treinar mais, produzir mais, focar mais, eliminar distrações, ser outra pessoa de uma vez. Isso não é reconstrução. É ataque frontal ao próprio sistema nervoso. O cérebro interpreta essa avalanche como ameaça e reage com resistência. A disciplina real não nasce de choque. Ela nasce de adaptação progressiva. Ela se instala quando o comportamento deixa de parecer estranho. Reconstruir disciplina começa por reduzir o tamanho do compromisso até que ele se torne impossível de quebrar sem uma justificativa absurda. Não é fazer muito, é fazer sempre. O ego quer grandes mudanças porque grandes mudanças dão a sensação de transformação imediata. Mas a disciplina ignora o ego. Ela cresce no que é pequeno o suficiente para ser repetido até em dias ruins. Quando você escolhe algo simples e cumpre mesmo sem vontade, você começa a reconstruir algo mais importante do que o hábito em si. Você reconstrói a confiança interna. Existe um ponto crítico nesse processo. A disciplina não é criada no dia bom. Ela é criada no dia comum, no dia em que nada especial acontece, no dia em que você não está inspirado nem exausto. É ali que a maioria relaxa, e é ali que quem reconstrói disciplina age. Não porque sente algo diferente, mas porque decidiu que certos comportamentos não dependem mais de emoção. Essa decisão muda a relação com o esforço. O esforço deixa de ser drama e passa a ser parte do dia. A reconstrução exige algo que quase ninguém gosta de admitir. Disciplina não nasce do que você adiciona. Ela nasce do que você remove. Remove escolhas desnecessárias. Remove distrações fáceis. Remove estímulos que competem com o que importa.
Enquanto você tenta ser disciplinado em um ambiente que te puxa para o oposto, você está lutando contra uma maré constante. Pessoas disciplinadas não têm mais força de vontade. Elas têm menos tentação ao redor. O ambiente é um arquiteto silencioso do comportamento. O que está visível tende a ser usado. O que está fácil tende a ser escolhido. Reconstruir disciplina passa por ajustar o cenário onde suas decisões acontecem. Não é fraqueza admitir isso, é inteligência estratégica. Você não precisa vencer a si mesmo o tempo todo. Precisa criar condições em que vencer se torne o caminho mais provável. Outro erro comum é tentar reconstruir disciplina apenas pela lógica. Entender por que é importante, estudar métodos, consumir conteúdo. Tudo isso ajuda, mas não cria disciplina. Disciplina é muscular. Ela responde à repetição, não à compreensão. Você pode entender tudo sobre foco e continuar disperso. Pode saber tudo sobre hábitos e continuar inconsistente. A reconstrução acontece quando você executa mesmo sem entender tudo. A clareza vem depois. O movimento vem antes. Existe um momento desconfortável na reconstrução em que você percebe que não pode mais se esconder atrás de grandes planos. O plano agora é simples, fazer o que foi combinado. E isso expõe algo profundo. Você descobre o quanto confia ou não na própria palavra. Cada compromisso quebrado enfraquece esse vínculo interno. Cada compromisso cumprido o fortalece. Reconstruir disciplina é reconstruir esse vínculo. É voltar a ser alguém que faz o que diz, mesmo quando ninguém está olhando. A disciplina também não cresce em ambientes de autoagressão constante. Se punir, não constrói consistência. Culpa não sustenta hábito. A reconstrução exige firmeza sem violência interna. Exige correção sem humilhação. Você observa onde falhou, ajusta o sistema e continua. Sem drama, sem promessa exagerada, sem abandono. Pessoas disciplinadas não são perfeitas. Elas apenas retornam rápido ao padrão quando saem dele. Outro ponto essencial da reconstrução é ancorar a disciplina no tempo, não no sentimento. Quando você decide que algo acontece em um horário específico, independentemente de como se sente, você retira a emoção do centro da decisão. O tempo vira o gatilho, não a motivação. Isso simplifica a vida. Chegou a hora, você age, não discute, não avalia, não negocia. Essa simplicidade é o que sustenta a disciplina no longo prazo. A reconstrução também envolve aceitar que haverá dias de execução mínima. E isso não é fracasso. Fracasso é parar. Executar o mínimo mantém o padrão vivo, mantém a identidade ativa. A disciplina não exige excelência diária, ela exige presença diária. O perigo está em confundir intensidade com compromisso. Compromisso é aparecer, mesmo cansado, mesmo sem brilho, mesmo sem resultado imediato. Com o tempo, algo muda. O que antes exigia esforço começa a exigir menos energia. O corpo se ajusta. A mente para de resistir tanto. O comportamento deixa de ser estranho e passa a ser familiar. É nesse ponto que muita gente se engana e relaxa demais. A disciplina não desaparece quando fica mais fácil. Ela apenas muda de fase. A reconstrução vira manutenção. E manutenção exige respeito contínuo pelo processo. A disciplina é realmente criada quando você para de perguntar se vale a pena e começa a agir como se já tivesse decidido. Quando você aceita que não precisa sentir nada especial para fazer o básico bem feito. Quando você entende que sua identidade está sendo treinada todos os dias, quer você queira ou não. A reconstrução não acontece em um momento épico. Ela acontece na soma de dias comuns tratados com seriedade. Disciplina não é algo que você encontra, é algo que você constrói, perde, reconstrói e fortalece ao longo da vida. Sempre que você retorna ao padrão,
você prova algo para si mesmo, que não está preso ao passado, que não é refém de fases, que pode se reconstruir quantas vezes forem necessárias. Essa é a verdadeira força da disciplina, não a perfeição, mas a capacidade de voltar, ajustar e continuar avançando. Propriedade sem ruído. A declaração final não é um grito, não é um discurso inflamado, não é uma promessa pública feita para gerar aplauso, curtida ou validação externa. A verdadeira declaração acontece em silêncio. Ela não pede testemunhas. Ela não precisa ser anunciada. Ela se manifesta no comportamento repetido quando ninguém está olhando. Propriedade sem ruído é assumir total responsabilidade pela própria vida sem a necessidade de explicar, justificar ou dramatizar. Chega um ponto em que você entende algo desconfortável. Nada está vindo te salvar. Nenhum evento externo vai alinhar sua vida. Nenhuma pessoa vai aparecer para te empurrar para frente de forma consistente. Nenhuma ideia brilhante vai compensar a falta de execução. Esse entendimento não é pesado, ele é libertador. Porque no momento em que você aceita que tudo é sua responsabilidade, você também assume que tudo está sob seu controle direto ou indireto. Propriedade sem ruído começa quando você para de falar sobre o que vai fazer e começa a se comportar como alguém que já decidiu. Não há necessidade de anunciar planos. Planos anunciados criam alívio emocional prematuro. O cérebro confunde a fala com a ação. A pessoa sente progresso sem ter feito nada. Quem assume propriedade de verdade entende isso e guarda energia para o que importa. Ela deixa o barulho para quem precisa parecer forte. Ela escolhe ser consistente. Essa declaração final é interna. É o momento em que você para de negociar com versões antigas de si mesmo, para de explicar seus atrasos com histórias bem construídas, para de romantizar falhas recorrentes, para de chamar falta de disciplina de fase. Você olha para a própria vida com honestidade fria e faz um acordo simples. O que depende de mim será feito. Sem drama, sem desculpa, sem negociação emocional. Existe poder em não reagir a tudo, em não se justificar o tempo todo, em não precisar convencer ninguém de nada. Propriedade sem ruído é maturidade psicológica. É entender que resultados falam, que comportamento contínuo constrói reputação silenciosa, que identidade real não precisa ser defendida, apenas demonstrada ao longo do tempo. Pessoas verdadeiramente disciplinadas não discutem disciplina, elas vivem. Essa declaração também envolve aceitar o custo. Não existe disciplina sem perda. Você perde conforto imediato, perde algumas distrações, perde versões antigas de prazer, perde convívio superficial, perde validação fácil. E tudo bem. O problema nunca foi perder. O problema foi tentar ganhar tudo ao mesmo tempo. Quem assume propriedade entende que escolher é renunciar, e que renunciar conscientemente é um ato de poder, não de privação. Propriedade sem ruído é acordar e executar mesmo quando ninguém espera nada de você. É treinar quando não há plateia, trabalhar quando não há cobrança externa, cuidar do corpo e da mente quando não há urgência aparente. É manter padrões altos em dias comuns, porque é nesses dias que a maioria se permite cair. E é exatamente aí que a diferença real é construída. Essa declaração final também é um rompimento com a necessidade de reconhecimento constante. Você não precisa que vejam seu esforço. Você não precisa que entendam seu processo. Você não precisa explicar sua disciplina. Seu foco não está em parecer forte, mas em ser estável. Estabilidade vence intensidade no longo prazo. E o longo prazo é onde a vida de verdade acontece. Chega um momento em que você para de buscar frases motivacionais e começa a se mover como alguém que já internalizou a verdade. A verdade é simples e dura.
O sucesso que você não tem está diretamente ligado à disciplina que você não sustenta. Não ao talento que falta, não à oportunidade que não veio, não ao sistema injusto, à disciplina diária que você negocia quando poderia simplesmente executar. A declaração final é aceitar que você não precisa de mais informação, precisa de mais repetição, não precisa de mais inspiração, precisa de mais estrutura, não precisa de mais vontade, precisa de menos escolhas desnecessárias. Essa clareza muda tudo, porque quando o caminho fica simples, a desculpa perde força. E quando a desculpa perde força, o comportamento muda. Propriedade sem ruído é o ponto em que você para de reagir à vida e começa a conduzi-la. Sem pressa, sem ansiedade performática, sem comparação constante. Você executa, ajusta, continua. Você cai, retorna, mantém o padrão. Você entende que disciplina não é um evento, é uma postura silenciosa diante do mundo, uma postura firme diante de si mesmo. Essa é a declaração que realmente importa, não dita em voz alta, não escrita em lugar algum, mas reafirmada todos os dias quando você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, mesmo sem aplauso, mesmo sem certeza imediata de recompensa. Esse é o tipo de compromisso que constrói algo que ninguém pode tirar. Um caráter funcional, uma mente treinada, uma vida conduzida com propriedade. E quando você vive assim, algo curioso acontece. O ruído externo diminui, a ansiedade reduz, a confusão mental perde espaço. Porque você sabe exatamente quem é pelo que faz todos os dias, não pelo que promete, não pelo que sente, não pelo que fala, pela execução silenciosa e consistente. Essa é a disciplina real. Essa é a liberdade real. Essa é a declaração final.